Nesse vídeo eu vou te poupar dinheiro e frustração com o tráfego pago, fazendo você entender qual que é o momento ideal para começar e como que isso deve ser feito. Porque a gente quer aumentar o número de consultas que a gente tem no nosso consultório particular. E aí o médico que está aí fazendo seu consultório, está no dia a dia, querendo aumentar essa captação, ele olha para ferramentas e tráfego pago é uma dessas formas de aumentar a geração de demanda. Só que aí a gente vê que muita gente fica frustrada com o tráfego pago, que para muitas pessoas não dá certo. E por que será que não dá certo? Qual que é o momento para investir para que dê certo? Qual que é o contexto? A gente vai abordar um pouquinho de tudo isso e desde já eu já peço para você deixar o teu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos, porque a gente vai trazer muito mais conteúdo para engrandecer o teu consultório particular e quem está acompanhando o canal ver primeiro. Bom, e antes de a gente falar de investir em tráfego pago, a gente tem que definir as coisas, definir os termos. O que é tráfego? Tráfego nada mais é do que gerar um fluxo para determinado local. E você quer gerar um fluxo qualificado para esse local. E qual local eu estou falando? O fluxo de pessoas qualificadas é direcionado para o seu site, para a sua landing page, para o seu Instagram, para o WhatsApp Business. Então, no final das contas, com o tráfego pago, você quer direcionar um fluxo qualificado de pacientes, de potenciais pacientes, provavelmente para o WhatsApp Business da sua secretária. E uma vez que eu entendi o que é tráfego pago, eu tenho que fazer uma pergunta que é uma pergunta central aqui. Eu tenho um caminho desenhado muito claro para transformar esse fluxo em consulta e depois para transformar a consulta em recorrência, em indicação. Esses caminhos, eles estão bem estruturados? Isso daqui é fundamental, porque se a gente começa a direcionar mais fluxo de pessoas qualificadas para uma estrutura que não vai transformar esse fluxo em pacientes, percebe que a gente está simplesmente jogando dinheiro fora. Então a secretária, ela tem que estar treinada, esse canal tem que estar muito fluido para que eu invista dinheiro ali, porque senão eu vou aumentar a demanda de pessoas buscando o WhatsApp, e se a secretária já não dá conta hoje, pode ter certeza que vai ficar ainda mais difícil quando ela tiver mais mensagens caindo no WhatsApp dela. Porque um erro clássico, e aqui é um alerta para você, um erro clássico é investir em tráfego sem olhar para essa estrutura, porque senão a gente só acelera o caos. Vai se tornar uma desordem, é inevitável. E aí a gente passa a ter o balde furado, aquele funil que está vazando, que não funciona, porque a gente quis acelerar antes de otimizar. A gente quis acelerar uma estrutura que não está funcionando. E aí o que eu tenho como requisito mínimo, pré-requisito mínimo para essa estrutura funcionar? 3 coisas aqui que vão ser fundamentais. A primeira delas é a promessa. Tem que estar muito claro qual dor você resolve e quem que é a pessoa que você ajuda. Então, qual problema eu resolvo e de quem? Isso você tem que ter extrema clareza para comunicar bem, para que o fluxo de pessoas realmente seja qualificado. Então, o que você resolve, quem são as pessoas que você ajuda e por que essas pessoas devem escolher você e não outras opções. Então, esse é o primeiro pré-requisito, que é da esfera da proposta. Depois, o segundo pré-requisito, eu preciso ter uma estrutura de conversão mínima, ou seja, o caminho desde o link que a pessoa vai ver no anúncio até o WhatsApp, até a conversa com a secretária, tudo tem que estar muito fluido. E o que uma estrutura mínima de conversão tem? Ela tem uma pessoa que responde em tempo, que não demora um tempão para responder, idealmente responde em menos de 5 minutos, tem um atendimento humanizado e não aquela coisa robotizada, consegue conversar com o lead, o potencial paciente do outro lado, entender a questão dele e agendar a consulta. Esse é o processo de conversão minimamente viável. E tem um detalhe que eu vou falar mais para o fim, que também tem a ver com esse processo comercial minimamente viável, que vai ser o que possibilita o ganho de aprendizado, a escala, e possibilita que você progressivamente reduza o seu custo para aquisição de paciente. E o terceiro ponto é a jornada. Ter a jornada do teu paciente muito bem amarrada. Para quê? Para garantir que uma vez que ele venha até o consultório, que ele tenha uma recorrência, que
que ele converta em procedimentos, em um plano de acompanhamento, que ele indique a outras pessoas, porque se eu tenho isso daqui, aí o tráfego ele se torna um multiplicador, ele vai ter uma ação de ampliar resultados, senão ele vai ser só um ralo. Então, antes de pensar em começar tráfego pago, o mínimo que você precisa é essas 3 coisas que eu falei. Uma proposta muito clara, ter uma estrutura mínima de conversão e ter a jornada amarrada de ponta a ponta para não ter o balde furado e não perder esses pacientes. E alguns pontos extremamente importantes de entender. Quando você pensa em tráfego pago, você já pensa em Google e em Instagram. E muita gente não entende nem a diferença entre as duas coisas. Google e Instagram são locais onde você pode anunciar e expor a sua mídia paga. Mas vamos abrir um pouquinho mais a cabeça. Afinal de contas, né, o que é mídia paga? Como que eu faço para ter mídia paga? Eu posso ter online, eu posso ter offline, eu posso investir de várias formas nisso. Google e Instagram são um exemplo, mas, por exemplo, outdoor é uma outra forma. Eu posso botar um outdoor com uma propaganda minha e as pessoas que passarem por esse outdoor vão enxergar e podem considerar passar em consulta comigo ou não. Rádio é uma forma também. Existem diversas maneiras. Dentro da plataforma do Meta Ads, que é onde se anuncia para o Instagram, você pode também subir anúncios para o Facebook. Por que eu estou falando isso? A gente tem que abrir a cabeça, porque senão a gente pensa que tudo é a mesma coisa. E não é tudo a mesma coisa. Antes de investir em qualquer ferramenta, você tem que entender profundamente como que aquela ferramenta funciona. Não tem que entender o detalhe técnico de como mexe, mas tem que entender como que é a distribuição de conteúdo ali. E mais do que isso, o ponto central, você tem que entender o comportamento do seu público, da sua persona, do seu paciente, porque não faz sentido nenhum você anunciar em um local onde o seu paciente não está. Então, por que eu vou investir em rádio se o meu paciente não escuta rádio? Mas o oposto é verdadeiro. Por que você vai investir em Instagram se talvez o teu público escute rádio? Talvez o teu público veja o outdoor. Então, a gente tem que sempre pensar qual que é a mídia mais inteligente para aquele público que a gente está mirando. E saiba que em canais de aquisição que você quer validar, você vai estar fazendo testes. Então, o Instagram pode ser um canal de aquisição, o Google pago pode ser um canal de aquisição, mas quando você está testando um canal de aquisição, é fundamental você mensurar resultados. E aqui a gente entra em outro ponto que é central, que é indispensável, que é a mensuração. Se você vai começar a investir em mídia, você tem que mensurar o resultado que isso te dá, o retorno que isso te dá. Então, para cada anúncio que você tem que entender quanto por mês você está investindo nisso e quanto de retorno isso te dá. Ou seja, quantos pacientes vêm daqui. Porque essa é a única forma de você validar o que de fato está funcionando e o que não está funcionando. E tráfego pago é isso, é teste. Então, se você está num momento que está desesperado ou desesperada, que precisa mais pacientes, não põe todas as suas fichas no tráfego pago, porque você vai errar. Tráfego pago é algo que funciona, mas muitas vezes você vai errar a primeira vez que tentar. Talvez o canal que você tentou não foi o certo, talvez o anúncio que você tentou não foi ideal, talvez o público que você mirou também não foi o melhor público e você precisa ajustar. E nem sempre você vai ter uma resposta imediata disso. Você não pode simplesmente ir na fé de que vai funcionar. É essencial mensurar, até mesmo porque se a coisa der certo, você tem que entender o porquê está dando certo, para fazer mais daquilo que funciona e menos daquilo que dá errado. Eu vejo pessoas que começam ao mesmo tempo a investir em vários lugares e não mensuram, e aí você não sabe da onde que o resultado está vindo. Isso é um problema, porque aí você não aprende. O grande objetivo aqui é também gerar aprendizado. Resumo da ópera: olha para os pré-requisitos básicos, os 3 que a gente falou, começa a mensurar e aí testa um canal. Começa a testar o canal, valida ele testando pequeno, com menos dinheiro. Conforme você vê que tem retorno, invista mais, otimiza e dessa forma você consegue escalar do jeito certo e só assim, na minha visão, faz sentido investir em tráfego. Senão você está basicamente
apostando, fazendo uma aposta, e aposta é diferente de investimento. Em investimento você consegue mensurar retorno e é por isso que um bom investimento te gera escala. E se você gostou desse conteúdo, te inscreve no canal, como eu já falei, curte esse vídeo e deixa aqui também sugestões de assuntos que você quer que a gente aborde em outros vídeos no futuro. Não deixa de nos acompanhar também no Spotify, que lá a gente tem podcasts muito mais longos, inclusive teve recentemente um episódio com o Marion, onde a gente falou muito sobre tráfego pago, deve ser um dos últimos episódios que a gente tem ali no Café Exponencial, não deixa de assistir. Um abração, exponencialistas, e até a próxima.